Sabe que você vê uma gíria lá fora? Eu sabia isso em 3 livros. Você é o sabor da semana. O sabor Se alguém me falar isso, eu falo, caraca, cheguei em nível Arlequim. Que sabor será esse? Deve ser coisa exótica. Um bacon! Saputi. O meu vai ser bacon com cheddar. Auristela Street, o primeiro podcast voltado exclusivamente para a literatura romântica. Entrevistas, bate-papo, novidades e muito mais. Acompanhe nossas redes sociais toda terça-feira. Olá, românticas do Brasil. Aqui quem fala é Elimar Souza em mais um Auristela Street, o seu podcast mais romântico do país. Você vê que eu sempre elogio bastante, né? A autoestima desse podcast está lá em cima. Hoje aqui de novo com a empresária do ramo do entretenimento, aquela que não deixa passar as oportunidades. Poucas sentem saudade dessa mulher. Denise Teles está aqui com a gente. E temos também a empresária que não deixa o Wall Street quebrar. Ela, que além de escritora, também combate o crime à noite, não deixa passar um bandido nessa cidade. Né? Alguém tem que falar para Whitney Houston para chamar a pessoa para ser secretária. Tem AJ Ventura, a Júlia está aqui comigo. Olá, meninas, tudo bom? Olá, tudo jóia. Então hoje nós vamos falar de um tema que é um pouco polêmico aí, né? Romance de banca. Vocês liam romance de banca, meninas? Todo mundo lia romance de banca? Eu não lia, eu devorava. Então devorar e ler são duas coisas. Devorar já... Eu devorava, era um livro por dia. E quais gêneros você lia? Na época eles eram atuais e tinha só uma série que era de época, que era da Barbara Cartland. Nossa, Barbara Cartland, meu Deus do céu. Realmente. Aí ela puxou lá dentro e tá entregando, não pode entregar a idade. Você tem que ver que a gente tem que Barbara Cartland, tipo da idade eu não tô de... entregando a idade, eu era precoce. Ela lia eu vou Barbara usar Cartland com 8 anos. Eu vou usar isso aí, eu sou precoce. Eu não sou velha, eu tô precoce. Lia Barbara Cartland com 8 anos de idade. Sim, Barbara Cartland. Eu comecei a ler aos 5. Nossa, mas você já lia Barbara Cartland com 5 anos? Aí já passada. Portanto, naquela época os livros não tinham nenhuma pegada erótica, esses livros de banca que eu lia. Eles eram românticos, então dava para ler adolescente. Na época era Júlia, Bianca e Sabrina ainda. Júlia, Bianca e Sabrina. Era um sofrimento do cão, não era não? As mocinhas sofriam. Não, era você para ver a mocinha feliz tinha que ir até o final. Que só na última página, na última cena que acontecia um beijinho, uma coisa era assim. Mas só tinha essas 3 mesmo, Júlia, Bianca e Sabrina, ou tinha mais gente? Tinha mais, tinha. Eu lembro que eu li, porque eu também sou precoce, deixar isso bem claro. Era clássico da literatura romântica, que era saída pela Nova Cultural. Foi a primeira série ali. Eu lia. O que eu li era só essas 3. Eu lembro que eu peguei clássico da literatura romântica, tinha romance contemporâneo no meio. Né? Não era, já tinha uma mudançazinha ali, mas os romances de época que eu li, Patrícia Potter publicou ali, né, que é uma autora que eu acho que ainda está nativa. Tinha Mary Burton, que também publicava ali, né, também estava nativa naquele momento. Eram histórias assim, era um sofrimento, uma via crucis para ser feliz. Né? E aí começa a onda dos mocinhos muito másculos, né? Aquela coisa dos homens sem camisa. Né? Fábio surge aí como grande ícone. Quem não conhece o Fábio deve conhecer. Eu lembro que eu li momentos íntimos, que era quando tinha cenas eróticas que já deixava a gente estupefatta. Esses eu não li. Eram lembros assim, eu lembro que tinham seios túrgidos, que era uma coisa que eu falei, o que é seios túrgidos, gente? Membros entumecidos, eu falo, gente, era um negócio, e tinha umas, como é que era? Eu não lembro agora, era um negócio estranho que eu ficava, eu não lembro direito o que era, mas era... Bruta escorregadinha. Era mais ou menos isso aí, fendas molhadas, era uma fenda molhada, era isso, e era poético, eu falava, gente, fenda molhada, mas eu lembro que já deixava em choque, né, porque eram cenas, claro, o nome do livro era Momentos Íntimos, a gente sabia o que ia ter ali, né, era quando o negócio se concretizava, mas ainda com mocinhas que eram virgens, né? O cara era o primeiro, ele era o mocinho, ele podia ser tanto o mocinho como podia ser meio vilão também, né? Sim. Porque as mocinhas ali sofriam como um cão. Na verdade, esses livros eles tinham uma fórmula, né? Eram livros que as coisas... Eu acho que o romance hoje em dia ainda tem essa fórmula.
né? De você saber que aquelas duas pessoas vão acabar juntas e que elas vão ser felizes para sempre, você só quer saber de que forma isso vai acontecer. Você sabe que vai rolar. Só que quando eu comecei, eu achava que eles eram diferentes. Eu era muito ingênua. Ah, com certeza. Então, eu lembro assim, que os primeiros livros que eu lia, eu ia com a minha irmã comprar os livros, né? E a gente chegava lá, a gente ia na feira, e na feira você trocava 2 livros por 1, os outros você comprava. Então você comprava 10 Ganhava e trocava 5. outros 10 porque você levou 20. Sim. Então, e era livro para uma semana. Era coisa de chegar em casa com 15 livros e durar uma semana. Nossa, vocês liam muito rápido. Ela lia rápido. Eu lia muito mesmo. Eu comecei a ler muito depois dela. Então os livros sempre estiveram lá, ficavam em bolsas, né? Ficavam umas... Não tinha nem lugar para colocar. Era muito direito. livro, era muito livro. Então eu lembro especificamente de um livro que eu li, que eu não vou lembrar, obviamente, o nome da autora. Já deixa aí pro pessoal procurar, porque o pessoal acha, essa história era ótima. A menina é uma história que hoje em dia talvez não acontecesse, porque hoje em dia, quem manda carta, né? Mas ela se correspondia com o cara. Ela se correspondia com o cara, e aí chega o dia que o cara convida ela para ir para lá. Convida ela para se encontrar com ele, conhecer. Obviamente que o cara é rico, né? Aí chega lá, tem uma mansão, um solar, uma vila na Itália, sei lá, uma coisa assim. E ela não pode mais ir, ela não quer mais ir. Aí ela vai e fala com a amiga. A amiga vai no lugar dela. Vai pra mim, eu não tenho interesse, eu conversei com esse cara há muito tempo, não quero mais. Aí a amiga vai. Chega lá, ela não gosta do cara, ela gosta do irmão do cara. E eu tava fazendo altas coisas mirabolantes na minha cabeça, pensando, como essa menina vai ficar com esse... Porque pra mim, ela ia ficar com o que originalmente conversava com ela. Sim, com a outra. E eu lembro de perguntar pra ela, tipo, cara, mas como esses dois vão ficar juntos e tal? Porque tem esse irmão, e o irmão é o macho alfa, né? É aquele cara misterioso, é um cara que não fala direito. Quando ele chega no ambiente, todo mundo fica quieto. É um negócio estranho. Eu falei, não, esse cara aqui não pode ser um mocinho. E ele era um mocinho. Claro que era. Hoje em dia, se eu fosse ler, eu ia falar, gente, é óbvio que ela não vai ficar com esse cara. Porque o cara que correspondia com ela, era aquele cara que era bonito, mas inofensivo. Sim. Aquele cara bacana, um cara legal, inteligente. Claro que ela não ia ficar com esse cara. Claro que ela ia ficar com outro. Misterioso. O Fábio. É óbvio. O Fábio aparece. Então, assim, mas eu lembro de quando eu não conhecia a fórmula. Então Sim. eu li esperando outra coisa. Não, mas agora me conta, pelo amor de Deus. A outra da carta, ela aparece? A outra da carta aparece. Fica com o cara. Fica com o cara, o bonzinho. E ela fica com o Fábio. Se alguém descobrir aí o nome, por favor, manda pra gente. E sempre tem uma ex-namorada, né, do macho alfa, Sim. que é uma pessoa ignorante. Que ninguém quer. Ama todas as riquíssima. intrigas. Linda. Ela é linda, ela é rica. Geralmente e ainda loira, né? eu não entendo como essas mulheres lindas e ricas ficam obcecadas por uns caras Um homem assim. só. Sendo que ela pode ter quem ela quiser, mas ela tá obcecada por aquele que não quer. Gente, é um negócio que... Só, não sei se E aí ela vai, você, queridinha. desbanca. Você não tem cacife pra ficar Você com não esse poderia homem. limpar meus sapatos de diamante. Aí a mocinha acredita nisso. E né? chora. Isso quando a mocinha fala assim, você tá aqui ainda? Ou, eles usam muito isso no livro, né? Você é o sabor da semana. Ai, o sabor da semana. Eu li. Você é o uma gíria lá fora. Eu sabia isso em 3 livros. Você é o sabor da semana. É o sabor Se da alguém semana. me falar isso, eu falo, caraca, cheguei em nível arlequim. Que sabor será esse? Deve ser coisa exótica. Bacon. Saputi. O meu vai ser bacon com cheddar. Gordinho. É o sabor da semana. O meu sabor da semana. Se engraçado falou desse, um que eu li, é até bem parecido. Olha como é que a fórmula aparece, né, nessas horas. A menina, assim, são 2 filhas de um cara super rígido e tal. E uma consegue convencer o pai a viajar com as amigas. Ela faz uma viagem com as amigas ricas e tal. E lá ela conhece um cara lindo, misterioso. E ela volta pra casa. Esse cara sofre um acidente e fica cego. E ela fala, não quero casar com esse cara, não quero ficar com esse cara cego. Aí ela manda a irmã, fala assim, vai lá, fala pra ele que eu não quero nada com ele. Que acabou, eu não quero ficar. E a irmã vai, ele é cego, mas ainda é macho alfa, ainda é misterioso. E aí o cara, eu não sei qual foi a situação, ele consegue enredar a cabeça dessa menina e ela casa com ele. Ela casa com ele. A irmã casa. Com a irmã.
E aí, nessa que casa, ela descobre, ela começa a conviver com ele, ela começa a ver que a irmã não era aquilo que ela imaginava, que a irmã era muito egoísta, a irmã não quis ficar com o cara porque o cara era cego, né? E aí a irmã descobre que esse cara com quem ela casou era muito rico. E aí a irmã volta e fala, não, você ficou com ele, você não era pra ter casado com ele, era pra ter terminado e vindo embora, mas você se aproveitou, você é uma aproveitadora, a irmã não valia nada. A irmã era vilãzinha, a irmã é a antagonista, né? E aí ela começa a dar uns alfinetados, porque ela era uma pessoa muito simples, muito humilde. Ela cresceu num universo em que a irmã mais nova era linda e ela não era. Então ela se acostumou, ela usou essa expressão, não, sou bonita e beleza, ok. Né? Mas isso de acordo com os olhos dela, né? E o próprio pai reforçou essa ideia. Uma das minhas filhas é linda e a outra é inteligente, a outra é bondosa, a outra é caridosa. E ela meio que vestiu essa carapuça e foi. Você que dá uma resumida aqui na história... O cara, a irmã consegue enganar a irmã a ponto de fazer ela acreditar que o cara casou com ela, mas que gosta dela, ele gosta de mim, não vai ficar com você. Então assim, arruma tuas coisas e vai embora. E aí eu sei que acontece uma situação em que quem vai embora é ele deixa ela na casa e ele vai embora. E ele desaparece por um tempo. E ela fica lá. E nesse meio tempo ela descobre que tá grávida. Ela fala, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Porque é o lugar, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho recursos que ele tem, né? Porque ele deixa todo mundo desempregado. Queria que alguém casasse comigo e me abandonasse numa ilha da Grécia. Eu ia dar cada churrascada lá e ia chamar geral. Gente, ó, já tinha aí pra nós. Vem pra cá, meu marido me abandonou. Imagina, meu marido me abandonou e me deixou chefe ilimitado. Eu sei que ele volta, né? E volta de óculos escuros, né? Porque ele é cego. Aí ela tá lá e ela fala, voltou? Vocês não ficaram juntos? Ele, quem? Ficou junto com quem? Aí ele descobre que ela ficou todo aquele tempo remoendo, achando que ele tinha abandonado. Quando na verdade ele foi fazer uma cirurgia pra voltar a enxergar. Voltou a enxergar? Voltou. Ainda tem isso, tem, né? Ele volta a enxergar. Nesse livro as pessoas voltam a andar, voltam a enxergar. Mas aí os cirurgiões até membro se recupera. A pessoa puta a mão aparece no fim do livro. Meu Deus, a pessoa já tá ali e a mão voltou. Eu sei que a história termina assim, a menina sofreu pra caceta. O livro todo. Cão, aí no final ela fica com o cara. Hoje eu acho que eu passei por essa fase, todas nós passamos. Não me convence mais. Começa a me dar uma irritada tão grande. É um negócio que hoje eu não leria mais esses livros do jeito que eu acho que isso é relativo. Eu acho que assim, tem histórias que envelhecem bem, sim, outras nem tanto. Eu lembro de outra que eu me lembro era de uma, mas eu me lembro, engraçado, eu lembro do título e da capa e não lembro de mais nada. Fogo sob gelo. Esse título não é Claire Delacroix? Jamais saberei. O Fogo sobre Gelo. Fogo sob Gelo, na verdade, a capa era um casal correndo na chuva ou na neve e o cara com um casaco em cima da cabeça da menina. E eles dois... É porque essas capas também, elas eram capas muito genéricas, né? Hoje em dia a gente quer que o cara tenha tatuagem igual que tá no braço do esquerdo. Isso frustra muito a leitora, né? A personagem é ruiva, na capa tá loira. E nessa época não tinha isso. Tinha. Primeiro que todas as capas pareciam capa de... Catuaba, né? Não tem a catuaba? Agora é minha catuaba selvagem. Ela parece capa de catuaba selvagem. Catuaba selvagem. Porta-retrato que já vem pronto. Já viu quando você chega, o porta-retrato tá sendo vendido com a foto? A pessoa vai lá e tá lá o casalzinho. Seu Madruga tem uma capa do Seu Madruga. O Ramon Valdez, né? O nome do autor é Ramon Valdez, sei lá, acho que é. Tem uma capa, um cara magríssimo, uma sunguinha daquela cavadinha. Os ovos do rapaz estão ali espremidos. Aparece, eu falei assim, esse homem não pode ter mais filho, deve ser alguma coisa pra deixar o cara em pé. Não, com certeza. Era um bigode de lei, aquele bigodaço assim. Não, eu acho que o que eles estão de roupa de banho são melhores. Acho que não, você tá falando pior. Eu acho melhor. Hoje a gente são tão ruins que começam a ser boas. Olha, achei. Carol Mortimer, o nome da autora. Sim, essa mulher é uma conhecidíssima. Júlia. Olha lá, caraca, a gente tá aqui. Eu lembro do título. Sim, a Ju, é legal falar porque a gente pegou a geração do Júlia, Sabrina e Bianca, que eram romances mais fininhos. Cada um, na verdade, era um gênero dentro diferente. Que é algo que demorou pra gente identificar também. Sim. Eu não sei nem se a galera... E é engraçado, porque assim, eu entrei aqui na internet e procurei, ele tá sendo vendido na Amazon.
Ah, depois eles botaram os romances, né? Eles acabaram indo pra Amazon. Vamos ver a sinopse, que é pra gente ter a noção Sim. de se valer a pena. Com a voz impostada, por favor, que eu quero ser... Não, eu só leio com voz impostada. Eu quero dramatização. Eu não consigo fazer diferente. Tudo mudou na vida de Edna quando Jason Edna? apareceu. Edna não Ah, cara, você agora vai explicar tinha que ser Jennifer. Nomes assim que a gente sabe que tem poder. Edna. Edna É um nome bem romântico. Meu Deus. E Jason. Jason que lembra Jason Momoa. Então, Jason já pensa na sexta-feira 13. Você, olha só. Gente. Primeiro foram todas as verdades cruéis que ele trouxe da Inglaterra a respeito da família que ela jamais tinha visto. Depois o choque de constatar que estava apaixonada por ele. Claro, um tipo devastador, perverso até. Olha, Jason é sexta-feira 13 mesmo. Ah, já gostei. Era fogo sob o gelo. O olhar dele a fazia sentir-se invadida por um sentimento estranho e arrebatador. Como um autômato, Edna seguiu até a Inglaterra. O que ia fazer agora, sozinha, num país que mal conhecia, ligada àquele homem tão cheio de orgulho, que ela odiava, claro. Mas, ao mesmo tempo, lhe tomava o corpo inteiro com um ardor que nem o demônio poderia... O ardor, gente. O demônio. Cara, a gente era infeliz. Isso vendia pra caramba. Eu gostava também do fato de passar em lugares exóticos. Sim. Sentia muito. Tinha uns no Caribe. Escrito. Mas tinha uns no Caribe, na época que Caribe não era famoso, né? Então, Caribe parecia uma coisa muito super mais exótica do que A era. gente viajava para esses lugares, lendo os livros. Grécia. Tinha muito Grécia. Espanha, Madrid. Muitos detalhes. E era muito bom isso também. A gente queria Gente, saber. para tudo. Que o site que eu achei aqui tem umas opiniões que tem pessoas que eu não quero mais ler, não. Por quê? A primeira opinião é: queria saber por que os livros dessa autora, a mocinha, tem sempre que apanhar. Nossa, Gente, detalhe que tem livro apanhar, dela. gente. Levar porrada. Será quem que ela apanha? Do mocinho? Provavelmente não, né? Porque se Nos for livros dele, que eu li, não. deve ser alguém que tá batendo aí, o Ultimate Fight aí, a porrada tá com o UFC. Eles, né, Canal Combate aí pras mocinhas da Caralho os Montemir. que eu li, Termina o romance, final feliz. mocinha ganhando o nenhuma apanhava, não. Sofria, era maltratada, humilhada. Até levava umas porradas, mas nunca era do mocinho. Mas Quando acontecia. Muito menos do mocinho. Então, eu entrei aqui no site, no Adoro Romances. Que é da Luciana Zetum, tá? Foi a primeira dona de um grupo. Primeira dona não. Ela foi dona de um grupo no Orkut. Porque esse grupo no Orkut... Mas aquele Adoro Orkut que Romances, você não conhecia? Ah, tá. Ok. Eu sou historiadora, então eu gosto de informações dos outros. Ah, tá. Eu sou precoce, vou usar. Então é Luciane o nome dela? Luciana Zetum. A Luciana é veterinária, né? Ela herdou o grupo Adoro Romances do Orkut de duas meninas. Você falou que ela herdou uma fazenda. Ela herdou. Ela já é veterinária, ela herdou uma fazenda. Um grupo no Facebook, um grupo no YouTube, do Orkut, já nem lembro mais. Eram duas meninas, o grupo começou a crescer muito e ela ficou. E lá, engraçado que eu Adoro Romances, ela organizou a nossa vida. Porque era lá que ela dizia, gente, vamos categorizar tudo aqui, vamos procurar. E ela dizia pra gente se uma autora tinha série, romances de época, que eu ia atrás dos históricos, óbvio. Eu ia descobrir que uma autora que eu amava, na verdade eu tinha amado um terceiro livro. Aí eu descobri que tinham 6, eu falei, meu Deus, preciso disso. Ela meio que organizou a casa. E ela é uma fã desse Júlia, Sabrina e Bianca, que a gente chamou de Florzinha. Que é onde não tinha cena de sexo. Sim, porque ela falava os romances Florzinhas. Eu não sabia que tinha esse nome. Eu passei por um episódio com a Luciana, ela veio pro Rio. Ela ficou lá em casa, ela foi num congresso. E ela falou, eu preciso tirar um dia da semana pra ir nos sebos do Rio. Hoje, infelizmente, tá um pouquinho fraco. Mas na época que ela veio, o negócio tava bombando. E fui eu, ela, a Nelly, a Rai e a Rose. Ela chegou Gente, foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela chegou lá, ela tinha uma lista dos livros que ela não tinha. E aí ela chegou num lugar onde tinha um monte de romance, Júlia, Bianca, Sabrina, daqueles antigaços. Aquele papel jornal amarelado. Sim, que era aquele que é. Então, ela chegou e foi fazendo assim. Ela foi pegando, não tem. E botando do lado, não tem. Quando eu vi, tinha mais de 60 livros. Aí ela falou, moço, vou levar tudo, tá? Vou pegar uma caixa de papelão, ver se eu acho, que eu vou mandar pra Minas. Aí eu falei, você vai levar tudo isso? Vou. Aí ele, o moço já ficou com o olho desse tamanho. Tem mais lá atrás, você quer ver ela? Quero. E foi. Cara, ela daquele lugar, ela deve ter levado uns 200, 300 que livros. Isso? Ela é colecionadora, ela coleciona ainda. Lembro que teve uma época... Não, então essa foto provavelmente é assim, do arquivo pessoal. Arquivo pessoal dela. Ela tem muito livro. Que bacana. Eu lembro que na época, quando ela é aquela chegou... heroína secreta, aquela pessoa que salva a vida de todo mundo e ninguém sabe quem é. Exatamente. Eu lembro que teve uma época... Será que essa pessoa que comentou é a Rose?
Não sei. Não, acho que não, né? A Rose O'Hara não. A Rose é com I. Essa aí é com E. Ah, tá. Né? Essa Rose é a que diz que a mocinha apanhou. Provavelmente deve ter apanhado mesmo. Alguns livros, assim, são meio surreais hoje. A gente questiona. Livro que eu adorava, eu fui ler de novo. Que eu tinha alguns romances antigos que eu guardava pra mim. Eu falava, esse aqui eu gosto tanto, eu não vou me livrar dele. Eu vou ler de novo, eu falo, meu Deus, isso aqui é um baú de absurdos. Como é que eu gostava disso? Mas eu lembro que eram histórias que, de uma certa forma, mexiam com você, te tocavam. Não, eu acho que a produção em larga escala fazia com que os livros fossem diferentes. Sim. Porque, assim, eu lembro de ter lido livro que passava na Rússia, tinha um que a menina era pesquisadora, sabe? Eu tenho um episódio engraçado com isso. Eu estava estudando geografia em algum momento e eu precisei de uma informação e eu não tinha um livro comigo. Obviamente que isso foi numa época sem internet, então era ou livro ou nada. E nesse livro, que a menina era pesquisadora, tinha uma descrição de tundra. E eu tava estudando isso. E você foi ler o livro? Eu falei, eu lembro, tem naquele livro. E foi lá no E eu peguei o livro. Então, a minha definição de tundra, que eu esqueci, obviamente, mas naquela época saiu do livro de romance. É engraçado. Então tinha isso, tinha uma menina trabalhava num farol também. Ela cuidava de um farol com um cara. A gente acabou conhecendo muita coisa por conta de romance de banco, a gente não sabia. Você que escalava o Everest. Sim, eu vi, eu nem sabia o que era Everest. Eu falei, o que diabo é Everest? Aí eu fui descobrir por conta dos livros. Né? Tem a Lia Cristo, que é do blog Doces Letras. Ela, lembro que quando eu conheci, ela lia muito a Hannah Roel, que hoje vai ser lançada pela Arqueiro. E eu lembro que ela falava assim, nossa, eu fiquei sabendo tanta coisa sobre Highlanders, sobre Terras Altas, fui pesquisar, né, a localidade, vi fotos na internet, porque esses livros meio que me empurraram para saber mais sobre essas informações, a gente não sabia, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, eu queria fazer outra coisa completamente diferente, né? Assim, queria fazer história, mas eu queria fazer um tema político, entendeu? Para ser intelectual. No final, eu tava falando sobre literatura de entretenimento. Foi quando eu muito precoce, entrei no Orkut. E aí eu acabei falando sobre literatura de entretenimento. E aí eu fui vendo as capas, fui vendo essas mudanças, né, de um livro que é mais suave, depois para o mais erótico, né? Eu lembro que tinha um que, engraçado, eu lembrei a história, mas esqueci o título. Depois eu posso dizer, se quiser, porque dá para achar na internet. Que foi a primeira vez que eu vi o livro em que a mocinha tinha experiência sexual. Eu já falei, olha o que essa mulher anda fazendo. Que ela foi trabalhar como babá na casa de um homem, meio Bela e a Fera. O cara ele não aparecia, só vivia nas sombras. Porque ele tinha sofrido um acidente e ele tinha ficado com o rosto marcado. Oi? Aí eu sei que ele tinha uma filha e ele não sabia que tinha uma filha. E aí a mulher dele escondeu a menina dele. A mulher morreu no acidente de carro e a menina tava indo morar com ele. A menina tinha 4 anos. Ele fala, eu não posso aparecer, a menina vai ficar traumatizada. Eu tenho que contratar alguém pra cuidar. Aí quem vem cuidar? Uma babá, super especializada em psicologia, porque ela era formada e tal. E simplesmente ela tinha sido Miss Universo. Ela era ex-Miss Universo. Acontece direto, né? Ela foi Miss Universo. Podia ser babá. Aí quando ele chega, ele fica bolado, que ele liga pra agência. Vocês mandaram simplesmente a mulher mais bonita pra trabalhar na minha casa. Aí ela falou, não tinha outra, a mulher disfarçando, né? Não tinha outra. Ele falou assim, claro que devia ter, você que mandou me provocar, que a mulher era amiga dele. E ela tá assim, ela vai tirar você dessa coxa, você tem que tomar conta da sua filha, né? Não dá pra você ficar aí. E aí ela começa conversando com a menina quer conhecer o pai e ele não quer. Aí ele deixa a menina, ela dormir e ele vai lá à noite contar a história pra menina dormir. Mas ele nunca aparece pra ela de dia. E com isso o clima esquentando entre os dois, ele aparece só nas sombras, ele não fala com ela e a mulher querendo tirar ele de lá. E eu lembro que a primeira vez dos dois, assim, ele não faz sexo há uns 5 anos. O cara tá na seca, né? E aí o lance, sabe? Porque foi um livro mais erótico que eu já li em romance de banco. Eu nunca tinha lido nada daquele... Assim, se ter uma ideia, ela podia ter participado. Não é daquelas corridas de cavalo? Que... jockey, eu não lembro agora. Porque meu filho foi uma cavalgada que durou uma noite inteira. Eu falei, esse cara não vai aguentar a pressão. Né? E era um livro que me tocou porque era um livro triste também. Né? Ele não queria que a filha visse, não queria que a filha ficasse traumatizada. Ele morava num lugar, numa colina, num castelo, escondido, ninguém me vê, a cidade inteira tem medo. Mas porque a menina tinha algum problema? Ele tinha medo que ela se assustasse, porque ele tinha uma cicatriz enorme no rosto. Ela ficasse com medo dele. Então ele falou, não vou fazer isso com a menina, ela não pode me ver. E a mulher fala, ela precisa te ver. Como é que ela vai conviver com você? Aí ele fala, não, ela não vai. Aí, assim, como criança sempre dá um nó na gente, o livro era engraçado que
Ele tá tomando café, né, com ela na cozinha, né? A menina tá dormindo, é muito cedo, e ela só acorda depois de um determinado horário. A menina aparece na cozinha pra tomar café, olhando pra cara dele, como se nada, se ela fizesse isso todos os dias. Bom dia, eu quero minha torrada com geleia. Oi, papai. E comendo, ele tá assim, ela não reparou, ela nem reparou. Ela fala, você subestimando as mulheres de novo. E a menininha, o que a gente vai fazer hoje? Sabe, o livro é bonitinho, mas é aquele cara que se fecha, tá? Eu lembro que eu guardei esse livro. Aí depois eu fui ler de novo, faz um tempo. Eu falo, nossa, não tem nada de erótico. Gente, o que esse pessoal imaginava? É engraçado, porque eu acho que, como tudo na vida, é uma coisa que passou por uma reformulação antes de acabar, né? Então, assim, a gente tem uma mudança drástica do que era, né? Júlia, Bianca e Sabrina. E é engraçado que as pessoas, às vezes, não entendem que o fato de chamar romance contemporâneo significa que ele é uma representação daquela época. Sim, então, esses livros eram dos anos 70 e 80. Muitos deles já chegaram pra gente com algum atraso. Sim. Que naquela época, você imagina. Com atraso grande até, diferença de 10 anos, às vezes, 15. Eu acho que o Momentos Íntimos, ele já chega em 2000. Posso estar enganada. Então, mas eu acho que é mais tarde. Como eu sou uma pessoa precoce, eu tenho alguns, né? Depois, se você quiser, até trago pra vocês. Não pra vocês que estão ouvindo, porque não tem como, não vou prestar pra vocês, não conheço, não tenho intimidade com vocês. Eles são da década de 70. Só que, assim, era um tipo de romance que ele ficava escondido na banca, porque ele era o mais erótico, né? Então porque ele ficava... eu não peguei isso. Essa edição, eu lembro... Você não pegou que isso era pura, Denise. Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe. Mas, tanto assim, é que você não se dava o desfrute pra beijar qualquer boca, vai? Pois é. Sim, não seu era marido é de sorte. O que acontece, o que eu acho, que o meu contato com Momentos Íntimos foi muito engraçado. Eu tava viajando para Macaé, uma cidade bucólica. Eu tinha ido para Macaé, tava voltando de ônibus tinha ido para Macaé, tava voltando pro Rio. E não tinha nada para ler, eu fui na banca. Fui procurar uma palavra cruzada. E tinha romance. Não tinha uma palavra cruzada decente. Só tinha caça-palavras na época. E aí eu vi um romance desse, Momentos Íntimos. Não me ocorreu que fosse por isso. Eu acho que eu ainda tenho esse livro. Escondido aí, guardado. Em algum lugar aqui de casa ele tá. E eu li, eu falei, epa. Falei, sabe o que eu não... Falei, isso aqui não é Sabrina. Porque assim... Tipo, Dorothy, nós não estamos mais no Kansas. Era um pouco... Já tinha saído do Kansas. Eu achei eu me mantive no Kansas. Corações puros. Bocas puras, inocentes. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei bem chocadona. Porque eu falei, caraca, meu, o que é isso? Que eram capas, a galera que conhece aí, né, que leu também, as capas eram vermelhas. Geralmente assim, ela toda vermelha, tem a imagem do casal. Já veio essa onda dos casais, não era foto, já era desenhado, né? Parecia que era um desenho. E aí tinha o nome, as autoras ficavam marcadas por causa daquele gênero. Por isso que depois isso se confunde um pouco, porque tinha Júlia, Sabrina, que era da Carole Mortimer, né, da Lynne Graham, a galera conhece, Penny Jordan, a Diana Palmer. E aí você vai ler esses livros. Nora Roberts escreveu Momentos Íntimos. Eu tenho 3 Momentos Íntimos de Nora Roberts. Hoje Nora Roberts vai ter o quê de erótico? Quem eu leio até hoje, que é muito boa de romance contemporâneo, é a Sandra Marton. Sandra Marton. E eu vi um livro dela aí na banca. Eu não lembro de ter lido quando era de banca. E eu li os romances mais atuais dela. Eu falei, cara, ela é uma que adora shake, né? Sim. Adora um shake. Eu também gosto. Milkshake de chocolate. Porque o do Bob's é melhor, tem tá? uma tradição nos plots desse tipo de livro, que é o casamento arranjado, o shake, né? Tem aquela coisa... Fora o casamento arranjado, tem a vingança. Adoro. Vingança é ótima. Que nunca dá certo. E tem uns que meio que misturam, né? Tem um que era vingança, era shake e era casamento arranjado. Meu Deus, tudo mesmo? Um cara... era bolo formigueiro, né? Tá tudo ali. E esse eu já li há pouco tempo. Esse eu li deve ter uns 5, 6 anos. Então ainda vende ainda, a galera ainda curte. O cara era um shake, um cara passou a perna nele, um americano, um homem de negócio, passou a perna nele e ele perdeu muito dinheiro. Ele foi embora, voltou lá
As Arábias, que eu não lembro. As Arábias, Mundo Árabe, se falar isso no futebol. Fulano foi ensinou com um clube do Mundo Árabe. Gente, Mundo Árabe é tipo do Aladim, né? Mas enfim. E aí ele foi lá pro Mundo Árabe, se recuperou. E voltou pra se vingar. E esperou o cara entrar em pedido de, tipo, concordata, alguma coisa assim. E veio pra comprar tudo que era do cara, tipo, humilhar o cara. E aí tipo, ele tem uma filha. E é óbvio que ele tem uma filha. Aí ele fala, eu posso perdoar a sua dívida se a sua filha se casar comigo. O cara é sheik, ele tem dinheiro sobrando, e aí ele vai e chantageia o cara. Pra casar com a filha dele. Pra casar com a filha dele. Ok. Então esse juntava tudo isso. Esses são ótimos, né? Ele quer se vingar, mas quer se vingar de uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Exatamente. Eu acho engraçado, tem uma autora que eu gosto muito de romance de época, que é a Deborah Simons, né? O Simons, não sei. Depois me dizem aí qual é a pronúncia que tá certa. E o cara, ele quer se vingar, tem até um motivo forte nesse romance, ele quer se vingar porque ele foi deixado pra morrer por um cara, né? No mundo árabe, em Jerusalém. E ele volta com gana pra se vingar, e o cara morreu, o cara tá morto. Vai ter que ser a filha dele. Ele não tem filha, tem uma sobrinha, que ele tira do convento pra se... Sério. Porque quem matou o cara foi o cunhado dele, se eu não tô enganada. Gente, lembrem pra mim que é a Deborah Simons, esse livro são a Duologia Delesse, né, que é na verdade em português, na primeira versão foi acho que é o Cavaleiro Vermelho, não lembro agora. Eu não lembro, gente, o título tá na ponta da língua. E aí ele descobre que a sobrinha morreu, a sobrinha tá viva, ele tira ela de lá, eu vou me vingar. Só que ela desconstrói isso porque a mocinha é do balacobaco, ela não deixa nada acontecer com ela. Ela é meio frágil, inocente. Ela fala, vai se vingar, eu tô nada com isso, tá maluco? E ela deixa o cara de joelho, ele casa com ela porque ele quer ficar com os bens dele, né? Porque ele fala, ele morreu, mas eu quero que é dele, né? Eu vou ficar com a sobrinha e tal. O livro, assim, tem uma pegada que eu acho que é medieval, romance. Mas tem um livro chamado O Lobo Domado. O Lobo Domado é do The Burg, que é um livro que... Mas é tipo esses do Shifter, não? Não. Ele é conhecido como Lobo, porque a família dele, que aliás, quem gosta desses livros, dessa série, é porque os irmãos têm um horror a casamento, todos eles. Né? O pai é viúvo, bonitão, ele tem 5 filhos, e esse cara, que é o dono do título, né? Ele não quer se casar, e aí ele recebe na casa dele essa moça, que é a Marion, que tá fugindo de um tio. E aí ela chega até lá, ele chega lá, ela fala assim, olha, eu tô fugindo dele, ele tá me perseguindo e ninguém acredita nela. Ah, exagero, esse cara, né? Ele é só um tio cuidando da sobrinha, uma sobrinha espivitada e tal. E aí o cara, que é o Lobo, que o nome, gente, hoje eu não tô legal, eu esqueci, ele desconfia, porque ele fala assim, esse cara tem um olhar muito estranho pra essa menina, né? Acontecem umas paradas, aí ela é forçada a se casar, aliás, forçada não, ele pede ela em casamento a contragosto. Vou te ajudar, vou te casar, vou ter que casar contigo. E ela vira pra ele e fala assim, o quê? Você tá louco, eu vou casar com você com essa má vontade? Mas não caso mesmo. E é legal porque ele vai vendo que gosta dela, tá? Os livros, o segundo livro, que eu acho que é o favorito de todo mundo, que é o Anel de Noivado. O Joffrey de Burgh é o personagem mais maravilhoso. Ele foi obrigado a casar com a filha de um inimigo, né? E ela é conhecida porque ela não gosta... casamento arranjado. E ela, pra mim, eu sou aquela que defende as mocinhas, tá, gente? Porque a pessoa defende... Eu amo o Joffrey, acho que o Joffrey não tem defeito nenhum, mas ela é aquela personagem que viveu num ambiente... Pensa, você vive num ambiente agressivo, opressivo, seu pai é um cara odioso, que ele fez tão mal à sua mãe, que a sua mãe perdeu um filho, o segundo filho morreu, a sua mãe morre também, você fica com esse homem num ambiente opressor. O que você faz? Você faz de tudo pra se defender. Então ela virou uma figura que ela fala, ninguém vai querer ter nada comigo. Eu vou virar uma figura raivosa, eu vou virar uma figura que ninguém quer se aproximar e eu vou me proteger com isso. Ela não penteia o cabelo, ela tá sempre esfarrapada, ela sempre esconde o rosto. E aí chega essa figura do Joffrey se aproximando dela. E é legal porque o livro, ele fala que tem uma pessoa que ele acha que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, que é essa personagem do livro Delesse, né? Que em português ficou Isadora Delesse. Não é esse nome, tá? Tem outro nome. Ele fala que ela é linda, loira, letrada, né? Inteligentíssima. E tudo que a Helene não era. Que a Helene era selvagem, agressiva. E aí ele vai descortinando isso. Ele oferece... Gente, pra mim, erotismo é uma coisa muito, né, adversa, né? A gente não sabe o que é erótico pra um pode não ser pra outro. Nesse livro tem uma cena em que ele pede pra pentear o cabelo dela. Que ela não penteia os cabelos. Ele falou, eu posso pentear seu cabelo? E aí ele vai lá, pega uma bacia d'água. Tá ruim, amiga. Vou te dar uns toques especial nesse cabelo. Eu acho que eu nunca li uma cena tão erótica na minha vida. De um homem penteando o cabelo de uma mulher.
E ele penteia, e ela fala assim, ela deixa pentear, e ele pensa assim, é como se um animal selvagem estivesse me deixando tocar nele. E quando ele termina de pentear o cabelo dela, ela tá linda, assim, o cabelo tá brilhando, ela tá brilhando, né? É um livro maravilhoso. Não vou contar muito, que esse livro é fácil de encontrar, acho que ainda tem o e-book vendendo Agora na eu quero Amazon. ler. É lindo, o livro é maravilhoso. É o meu livro favorito da Bacana. série. É O Anel de Noivado. Depois, se você quiser, eu te empresto, mas se você tiver segurança, tem que assinar uma apólice de seguro aqui, né? Eu te empresto. É lindo esse livro, mas eu lembro que dessa história de vingança, eu sei que claro que eu comecei a ler Júlia, Bianca e Sabina, eu li muito, mas eu me voltava para os romances históricos, porque não era... Hoje essa denominação romance de época é mais recente pra gente, né? Até falando, pessoal, que a gente vai ter um programa só sobre romance de época, mas eu li clássico da literatura romântica, que tinha muito desses livros. Aí veio o clássico histórico e o clássico histórico especial, né? E aí você via que nesse caso, diferente do Júlia, Sabrina e Bianca, que existe uma diferença dos gêneros, eles encaixavam os livros assim, não tinha a menor noção. Encaixando. Mas em que ponto entrava a Bárbara Castler nessa história? Então, a Era Bárbara tipo Júlia, Castler- porque na minha cabeça era Júlia, Bianca, Sabrina e Bárbara. Bárbara, pra mim Então, ela também. tinha uma série só dela. Pra mim Ela era também. só ela. Ela foi a primeira, Que eram os de né? época que eu lia, eram os dela. Porque quando tem uma série que era. Cara, não vou lembrar o nome da série. Era como se fosse o Clube das Moças. Era uma coisa assim. Tem um livro de quem estiver aí, né, procurando, que é da Cléa Bose, que ela fala sobre essa série. Biblioteca das Moças. Agora lembrei. Biblioteca das Moças. E aí tinha várias autoras. No meio dessas surgiu a Bárbara Catlin, que era a mais famosa, era a mais conhecida, e de repente só tinha livro dela. Então ela começou uma série só dela. Ela foi assim, lançada, relançada, republicada, né? Tem todos os livros, eu acho, hoje na Amazon. Quem quiser ler Bárbara Catlin pode ler na Amazon. Não sei, não acho que vai pegar tanto, porque eu acho que as meninas hoje gostam de mocinhas mais empoderadas, então ela vai ficar lá meio perdida. Mas eu lembro que ela virou uma série só dela. E aí tinha essa série dos clássicos históricos. Eu lembro que eu amava uma autora que a gente não consegue encontrar muita informação dela na internet, que é a Susan Spence Poole. Ela tinha uma série que eu amava, que eu li exatamente isso. O terceiro livro, o nome do livro é A Força do Amor, não faço ideia qual é o título em inglês, que o cara vai até lá, o pai dele foi morto, e ele, quando ele tinha 16 anos, ele apanhou, levou uma surra, e isso aparece em outro livro. E ele fala, um dia eu vou voltar e eu vou pegar meu castelo de volta. Ele chega no castelo e tem uma mulher, que eu achei incrível a descrição dela, que ela era alta, ruiva, e foi a primeira capa que eu vi que os personagens eram parecidos com os protagonistas. Ela era linda, tinha os lábios grossos, ela era muito alta, era quase do mesmo tamanho que ele, porque ele era um homem alto, então ela era uma mulher alta. E aí ele engana todo mundo, porque ele fala, ou você casa comigo, ou então eu vou pilhar o castelo. Eu lembro que ela tinha umas damas de companhia, e os amigos dele, os soldados, pegam as meninas e levam elas para um cômodo. Então ela fica desesperada, achando que vai acontecer alguma coisa com as meninas. E não é, os caras tratam as meninas bem, né? Não preciso nem dizer, né, que no final sempre coincide, né? Ele pega a mocinha e vai ficar com aquela ali mesma. E aí o cara casa comigo e acaba com isso. Eu vou virar o Lorde do Castelo, porque pra ele o castelo era a coisa mais importante pra ele, né? E ele casa com ela, fala, beleza, você vai casar comigo, mas eu nunca vou te amar, a gente nunca... Coitadinha. Não dá. Ele não tá acostumado a ler. Ele não lia. Esse mesmo livro ele não lia. E ela tinha um noivo. E aí, nessa que ela tinha um noivo, quando ele chega lá, ela escreve uma cartinha, que também é um personagem maravilhoso, pro primo dela. Ela, vem aqui me salvar. Aparece, porque o noivo dela mesmo, o cara com quem ela ficou noivo, foi embora, e ela não vê o cara há 10 anos, mais ou menos, né? E o primo chega o primo todo impostado, ela já tá casada, eu sou seu noivo, meu amor, minha vida, e o cara faz umas histórias, e é legal porque a Susan Spence Poole, ela bota o ponto de vista dos dois, dela e dele. Aí no capítulo ele tá falando assim, nossa, mas esse cara é muito 7-1, como é que ela pode gostar desse cara? Você vê que ele tá mentindo, vê que ele tá inventando história. Mas aí ele começa a falar, mas ele é muito bonito, ele é um homem muito bonito, ele tem olhos bonitos, ele fala, provavelmente ele é perfeito, que ele tem um trauma, porque ele tem um monte de cicatriz, né? E ele não quer que ela veja as cicatrizes. Aí vem o ponto de vista dela. Meu Deus do céu, como é que ele vai achar que eu acredito nesse troço? Ele inventa um monte de história, todo empossado, que não sei o quê. O livro, assim, ele é engraçado, divertido, mas ele era o primeiro livro da série que eu li. Eu não li os outros. Aí o que aconteceu? O Orkut, a Luciana Zetun, que era a dona do grupo, ela falou assim, cara, é uma série, tem 6 livros, né? Tem a história desse primo, que tem uma história super sofrida, ele é tão engraçado no livro dele, mas ele tem uma história sofrida, porque ele é o filho bastardo do pai e da mãe. Ambos tiveram um lance, ela engravidou, só que ela era uma lady casada com alguém, e ele é um lord casado com outra pessoa. Eles não ficam juntos, isso é mais louco, eles não vão ficar juntos, os pais dele.
E ele é bastardão mesmo. Só que ele só se via como o bastardo. E ele era super amado pelo pai, pela mãe e pelos irmãos. Só que ele fala, eu sou um bastardo, eu não tenho lugar nesse mundo. Né? Eu não posso ter título, ninguém vai querer casar comigo, então eu tenho que ser um cara engraçado, bonachão, porque assim eu me protejo. E aí começa uma série nova, que fica aqui a minha revolta pro resto da vida. O livro dele fecha essa série e começa a outra. E a outra nunca foi publicada no Brasil, né? Que é uma série que ela brinca com magia, né? A Susan Spence Poe, ela brinca com a magia, que tem um conto de uma família que eles estão esperando o líder chegar. Então o verdadeiro líder, ele vai chegar ainda. O dono das terras, o dono do título, ele tem que chegar. Ele que vai perpetuar toda a nossa magia pro resto da vida, para as outras gerações. E é ele. Sendo que a mocinha do livro dele também não é uma mocinha bonita. Então, assim, ele se apaixona por ela por outras razões, não é só a beleza física dela, né? E é muito engraçado porque essa menina tem uns tios, né? E quando ele chega pros tios, ele quer casar com ela, mas ele fala, eles não vão me aceitar, né? Porque eu sou bastardo. E não acontece nada disso, né? Os caras são super carinhosos, eles são loucos, fazem experiência, né? Ele, não, você que é o Lorde agora, eu tenho que te respeitar. O cara, não, mas eu tô chegando aqui agora, não importa, já tá aqui. E é legal porque ela introduz a magia de uma maneira muito puta, gente, nos outros livros não tem no Brasil. E aí ele tem um sonho, eu achei esse sonho fantástico. Ele acorda e aí começam a aparecer pessoas na frente dele. E ele não sabe quem são aquelas pessoas. Aí quando ele olha, tem uma multidão de pessoas. Aí um cara, ele pergunta, quem são essas pessoas? Eles são seus parentes, são seus descendentes. Por sua causa eles existem. Então você tem que casar com ela, você não entende a sua importância. Ali ele vê, assim, pela primeira vez ele sente importante, parte de alguma coisa. E aí introduz um monte de personagem que tem as próprias histórias. Fica aqui o meu apelo, né, se alguém descobrir, né, quiser trazer para o Brasil, porque é muito bom. E era um clássico histórico especial, né, que era uma série de romance. Né, hoje a gente fala que é romance de época, né, tem um fundo histórico ali. Né, a autora ela não se apega tanto aos acontecimentos. Então era legal porque eu vi que uma forma de desmistificar que era literatura mais ou menos foi a forma, hoje as editoras estão apostando em autoras muito parecidas com a Susan Spence Poe. A própria Julia Quinn, publicada em banca, né? As outras autoras, algumas aí já tiveram romances publicados aqui. Né? A Nora Roberts, então, ela começou em livro de banca. Né? O pessoal encontrava ela lá. E aí, Danielle Steel também, não? Danielle Steel, né? Eu sei que tinha uma época que o pessoal tinha muita vergonha de dizer que lia romance de banca. Porque parecia que a gente era... Não. Ainda tem. As pessoas têm vergonha de dizer que lê romance. Sim, porque parece que você é pouco inteligente. Existe uma pecha de literatura menor. Sim. Né? Pra tudo, pra literatura de entretenimento de uma forma geral. Mas eu acho que de romance ainda é uma coisa pior. Sim, a galera rola preconceito literário. Fingindo que não lê. Não leio. Não, eu nem gosto. Eu li por acaso, porque caiu no meu colo esse livro de 800 páginas. Assim, eu tive uma situação na faculdade, o professor pediu que a gente dissesse quantos livros lia por mês. Preenchesse uma ficha e tal. E aí eu preenchi a ficha e depois ele me chamou e falou assim, olha só, você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei quantos livros você lê por mês. Eu falei, mas eu leio esses livros por mês. E eu não tinha colocado de banca. Ainda falei pra ele, porque na época, na faculdade, o pessoal chamava de cultura inútil. Cultura inútil, já ouvi isso. Então eu não coloquei esses livros. Aí eu falei pra ele, eu leio muito mais. Porque eu não coloquei aqui os livros de cultura inútil. E aí ele falou pra mim, não existe cultura inútil. Todo livro que você leia, seja de romance, seja que for, alguma coisa você vai adquirir desses livros. Eu aprendi o que era Você vai aprender com esses até livros. Hoje. Então não existe. E pode colocar quantos livros você lê, conta esses. Que esses eu lia um por dia. Ele deu um prêmio pra você, que você deve batido né? no Pelo menos... alguma coisa. Se eu tivesse dado uma graninha, ela comprava mais livro. Né? Pois é, pelo menos isso. Prêmio em dinheiro, Mas eu vou lá na banca eu lá. não coloquei porque várias outras meninas da turma liam também. Sim. Mas em conversa, na brincadeira, chamava de cultura inútil. O engraçado é que muita gente começou a ler por conta disso, né? Sim. E aí vem um professor e te derruba, fala, não, isso não presta. Hoje é a dificuldade que a gente tem de fazer um moleque, às vezes, pegar um livro, né, gostar de alguma coisa, e eu começar a gostei ler. porque ele falou por isso, porque ele fez o contrário. Ele falou, não, senhora, claro que o livro que não é cultura inútil, isso não existe. Essa coisa de ter vergonha, não vou falar nomes, né, que senão posso... Mal começou o projeto, a gente vai ser processado. Pensa que vocês duas têm dinheiro, podem pagar o advogado aí pra mim.
Aconteceu uma situação na faculdade. Eu tinha uma professora, né, super conhecida, uma historiadora muito conhecida. E aí, nesses grupos do Orkut, eu conheci uma pessoa que era parente dela, né? E ela me perguntou, você tem aula com a professora fulana de tal? Eu falei, tenho. Ela é minha prima. Aí eu falei, é mesmo? Mas assim, sabe que você fala empolgada? Ah, que legal! Eu falei, pô, que legal. Por favor, não fale que... Foi uma coisa meio novela mexicana. Não diga pra ela o laço que nos une. Eu falei, meu Deus. Aí na hora eu levei um susto. Eu falei, pensei, por quê? Na hora, eu não pensei que aquilo era porque ela tinha vergonha de ler romance de banca. Ela, porque eu não gosto que as pessoas saibam por onde eu ando. Aí depois a minha ficha caiu. Eu falei, cara, e essa pessoa era uma advogada conhecida, sabe? Faz um trabalho super legal. Eu acho que no fundo era aquela coisa assim, se você fala, cara, eu leio isso, sou uma pessoa inteligente, sou realizada. Sim. Né? Na verdade, era uma forma de desmistificar isso. Né? Lembro de uma entrevista que um canal, era uma revista, a Arlequim tinha entrado em contato com algumas leitoras para dar uma entrevista para uma pessoa. E eu fui a única que fui. Ninguém teve coragem de mostrar a cara. Aí Por vergonha de ter? Por vergonha. Na época a menina falou assim, não tem nem como fazer uma matéria só com uma pessoa, cadê as outras leitoras? Eu falei, elas não vêm, elas têm vergonha. Eu não tinha vergonha, eu só achei que não era relevante na Colocar. ficha que o professor colocou. Talvez fosse o caso de você não ter vergonha na vida, mas o meio acadêmico, ele às vezes oprime. Sim. Né? Então, tipo, na vida você não ia ter vergonha de dizer que lê esse tipo de livro, mas ali na faculdade, com um professor, você fala, não, eu leio umas coisas, mas eu não vou dizer aqui. Na faculdade, eu vi uma menina lendo, né, que inclusive uma doutora, estava até fora, né, e eu lembro que ela virou e tava lá com um romance que era o Lobo Domado. E eu lembro porque é o Lobo Domado, aí eu tinha dado aquela parada básica, né, que você dá aquela parada que você vai ganhar dinheiro, né, que alguém tem que ganhar dinheiro em algum momento. Fui trabalhar e tal, aí voltei pra faculdade. Aí eu falei, nossa, em Niterói, né, eu fiz faculdade na UF. Ela tem uma banca de jornal ali na frente, no centro, em que a Adriana, que é conhecidíssima, ainda tem a banca de jornal, inclusive hoje, né, a galera que mora em Niterói, ela tinha muito romance de banca, vai lá um dia. Por que eu fiz isso, gente? Cheguei lá, lotado de romance, e assim, banca com muita gente, as meninas vão lá comprar, trocar. Foi ali que meio que voltei a ler romance de banca. E ali eu li quando a Arlequim voltou para o Brasil, né? Porque na época a Arlequim tinha eu não sei se era um contrato, alguma coisa assim, com a Record. Então os livros eram bem distribuídos, né? Tinha aqueles romances de banca, porque eu só comprava os de época, né? Que inclusive tô retomando minha coleção aí, depois eu vou dizer os números que eu quero comprar, por favor, para quem tiver aí para vender, eu quero comprar. E eram uns romances bem em versão pocket, bonitinhos e tal. Eu lembro que eu comprei até o 53. Aí dei aquela parada, o dinheiro acabou, né? Aí você vai comprando os outros esporádicos. Eu sei que publicou acho que uns 100 e poucos, né? Romance de época, aquele papel jornal, fininho. É meio que encarar também um desafio. Eu confesso que às vezes eu lia no transporte público, a pessoa olha meio pra você, a pessoa assim, cara, eu tô sendo julgada porque eu tô lendo um romance, o cara nem sabe que sou eu, né? Por dentro eu tô sendo muito mais inteligente que esse bocó, cara, com certeza. Não olha a cara desse cara, eu uso a Crockett, pelo amor de Deus. Eu sou mais inteligente que esse cara. Mas existia um preconceito e muita gente escondia e ainda esconde, né? Hoje fica lá meio... Eu não vou mostrar tal. É igual novela. Sim, quem assiste novela. Não assiste novela. Tá sempre passando. A pessoa passa 6 horas e passa de volta às 7. É isso aí. Eu tava passando pela sala, deitei e ver... Porque a gente acha que isso é aquela coisa de... diminui você, a cultura inútil, né? E você quer sempre... Assim, o meio de entretenimento que eu busco mais sempre vai ser o livro. No final vai ser o livro, porque nada supera a produção que eu tenho dentro da minha imaginação. Funciona tudo do jeito que eu quero, né? Claro que depois minhas outras opções são séries, filmes. Hoje fazer novela eu acho que é mais difícil, porque a gente faz tanta coisa. Sentar pra assistir novela, minha mãe ainda tem essa coisa. É a minha novela, a novela é dela. Então ela senta no sofá, é o silêncio. Essa novela tá muito boa, cara, tá muito boa. Meu problema com novela é que eu sou ansiosa. Eu também. Eu não tenho paciência para esperar o que vai acontecer dali a não sei quanto tempo. Assim com os livros. Por isso que eu leio muito rápido. E geralmente eu tenho que ler 2 vezes, porque eu perco um monte de coisa na primeira leitura, na pressa de acabar de ler. Para saber o que vai acontecer. Para saber o que vai acontecer, exatamente. Tem livro que me deixa ansiosa demais. Eu preciso saber o que acontece, eu não durmo. Eu falo, cara, eu tenho que ler isso aqui rápido. Não, tem uns livros que você fica pensando... Como o autor vai consertar aquilo ali? Ou não, né? Porque vai deixar um furo lá.
Porque tem autor que... por isso que eu acho que a banca de jornal, ela popularizou a leitura para um monte de gente, para muitas mulheres que... O livro, eles não eram tão baratos assim, não. Eu acho que era uma coisa assim de 11 e pouco. Eu lembro que tinha livro que era... Júlia, eu cheguei a comprar a R$6,90 na banca. Que naquela época, R$6,90 era dinheirinho, tá? Não era tão baratinho assim, não. Eu comprava os usados. Sim, que era então, R$2. Era bem baratinho. Era bom demais, né? Esses usados eram aqueles que você levava 2 e trocava por um. Você podia comprar ou trocar. O meu problema é que eu sempre tive um probleminha de cabeça. Eu não queria trocar. Eu queria o livro pra mim. Aí minha mãe já não tinha lugar, ela fala assim, tem lugar... Mas sabe que essa relação eu nunca tive? Eu tenho com livros em geral. Mas, por exemplo, teve ela que me mostrou os livros, porque ela guardava. Sim. Então a gente ia na feira... de guardar. Ia na feira e comprava. Quando eu comecei a ler, eu perguntei, você faz muita questão de ter esse livro aqui? Porque devia ter uns 800. Eu li tudo que ela tinha. Já não tinha mais espaço. E aí eu não tinha dinheiro pra comprar. Sim. Aí eu falei, você faz questão desse livro aqui? Eu vou, não, porque não, eu vou trocar tudo. Pra poder pegar mais. Pra poder pegar mais. Então, tipo, aquela pilha que tinha 800 virou 400. O 400 virou 200. Ela ia diminuindo. Né? 400 não, ela ia pra 500 primeiro, porque eu trocava e pegava. E comprava outros. Cara, mas era uma quantidade grande de livro, mas eu não tinha. Tanto que eu te falo. Eu lembro de uma capa, eu lembro de uma história, mas eu não tenho uma memória pra guardar das histórias individualmente. Mas eu acho que era um produto, porque todo livro é um produto, mas nesse caso ele é um produto para ser consumido muito rápido, né? Sim. É uma história de amor, ela passa. E é por isso que eu te falo que é uma forma. Sim. Você não vai ter muita reviravolta. O livro ele pode te marcar porque eles passam num lugar onde normalmente não tem, ou o personagem tem uma atitude que normalmente não se tem. Eu gosto de Gêmeos também, adorava quando os livros de Gêmeos. Eu dormi com um homem errado. Aí eu falei, meu Deus, você não é o Carlos? Não, eu sou o Roberto. Tem uma coisa, porque eles eram como água e vinho, um irmão era doce. Os Gêmeos sempre tem o malvado e o bonzinho, né? Engraçado que tinha livro que a gente começava a comentar, e eu lembro até hoje uma menina falando assim, nossa, eu odeio o livro em que o mocinho chora. Eu falava, nossa, mas humaniza o cara, né? Que nada, eu já fico logo imaginando ele babando. Para, eu não quero, eu quero cara macho, entendeu? Não tomo mel, eu mastigo abelha, entendeu? Uma coisa bem macho. Eu lembro que eu li um que o cara chorava. E eu falava, eu adorei o livro, cara. Eu achava lindo que ele tá chorando, porque ele acha que ela pode morrer, que ela pode se machucar. Né? Era um romance de Ana Júlia, bem fininha. Né? O cara... Ele quer construir um trem e ele tem que comprar um lugar, uma casa, né? Ele vai até um lugar para conhecer a mulher e ele sofre um acidente. O carro dele cai numa ribanceira, ele tá lá e aí quem salva ele é a mulher. Salva, chama os bombeiros levam ele quer ver o rosto dela, ele não vê o rosto dela. E aí ela tá lá cuidando e aí você vai pra ela. Ela vive numa casa, a irmã teve um filho, uma neném, e abandonou a menina com ela. E aí ela sozinha, porque o pai morreu, ela cuidando da casa, cuidando da loja e cuidando da sobrinha. Né? E ela fala, cara, é a minha vida, eu tenho que fazer isso. Ela largou a faculdade, largou tudo. E pra completar, ela era a menina mais bonita, uma beldade, cabelos pretos, olhos azuis. Não sabia que era bonita. Não, claro que não. O pai não deixava ela se maquiar. Então ela tinha, a beleza dela era puramente bem natural. Aí um dia a loja tava lotada, ela atendendo o cliente, a neném começa a chorar, quem aparece? O mocinho pega a menina no colo, a menina para de chorar instantaneamente, que essa neném era malandraça, ela chorava com todo mundo. Agora o cara bonito e rico, é esse que eu vou. Ela agarrava... Com camisa ou sem camisa? Ela ficava lá olhando. Eu sei que no livro, né, acontece um monte de reviravolta. Não tinha uma cena de sexo, né, forte. E aí tem uma cena que ele era um cara meio traumatizado, que o pai dele era um canalha, né, o pai dele maltratava a mãe, né, e o pai aparece, inclusive, no livro, que ele quer assumir pra todo mundo que a neném é filha dele. Ele não quer que as pessoas saibam que a menina não é filha dele. Não, diz que é minha, ela aparece com você, quem é que vai dizer que não é? Né? Porque ele acha que a menina é filha dela. Tem até um ponto do livro que ele tá achando que a menina também é filha da garota. E aí, numa passagem, o pai chega e ele fala assim, nossa, que neném lindo vocês fizeram. Aí ele quer que ela fale, não, é verdade, fizemos um neném lindo. Ela fala, não, mas a filha não é dele. Aí o cara fala, fica chocado. Não é sua filha? Ela não é filha dele, nem é minha sobrinha, a gente vai adotar a minha sobrinha. Aí o cara fica bolado, ele também fica, por que você não falou que ela era nossa filha? Ninguém tinha que saber. Ela fala, não, ela tem que saber a verdade também, né? Ela precisa saber
onde buscar a origem dela. Eu não vou enganar a menina. Eu lembro que é um livro muito bonitinho, porque acontece uma parada lá e ele acha que ela tá em perigo, ele tá chorando. Achei lindo. Eu lembro de outros comentários, a gente já tem uma coisa, de repente vocês vão descobrir. Eu quero defender personagens que são achincalhados na internet. Mas rolam uns preconceitos. Eu acho que existe muito com mocinha. Muito. Sabe? O mocinho pode fazer tudo que é perdoável. A mocinha chorou demais, já não presta. Eu quero deixar não chorou, aqui também não presta. Registrado que eu quero um bate-papo sobre Sarah McLean, né? Sobre um livro da Sarah McLean que tem a Mara Love, acho que entre a loucura e a paixão, uma coisa assim. Sim, o nome da personagem é Mara Love. Eu protejo a Mara Love, eu quero protegê-la pra sempre. Eu vou ter uma oportunidade, inclusive mandar um beijo aqui pra Graciete, do grupo de Livros e Marcadores lá do Facebook, que teve uma treta lá e eu entrei no meio. A Mara Love. Porque, cara, tem coisa que a gente tem que relativizar. E a gente tem muito a tendência de só proteger o cara, só proteger o mocinho. Né? Nesse livro em específico, então, sabe, o cara, ele sofreu muito, ele perdeu o título, foi acusado ficou suspeito, né, de ter matado uma personagem. Não vou contar muito não, porque dá um podcast legal pra gente conversar, mas, cara, o cara chorou, dá um romance de banco, um cara chorando, né, e é um cara, né, vamos lá, um homem... Tiririca chorando não dá a mesma comoção de um personagem que é 1,90m, moreno, olhos verdes, chorando. Eu falei, eu vou lá consolar na hora. Eu não sei nem o que é. Eu falo, vem cá, gatitinha. Nem sabia por que ele tá chorando. Eu dou um abraço, eu falo, vem pra cá. Quem te fez chorar? A tia dá uma porrada no meio da cara, eu protejo. E assim, não quero ler porque o cara chora, né? Tinha uma passagem nesse grupo que era trechos que chocam. Trechos que você lia no livro e aí a pessoa botava lá, dizia o nome do livro, ó, leia por sua conta e risco, e aí a gente discutia isso. Eu lembro que colocaram um livro, um cara chorava. Eu fiquei chocada, um cara chorando no livro. Gente, mas... Tipo, pô, deixa o cara chorar, meu, todo mundo chora, né? Essa coisa de... Por isso que a gente cria mas rola essa coisa de homem não chora muito mais com mulheres do que com homens. Muito Pablo do Arrocha, né? Homem não chora. Nossa. Cria essa masculinidade tóxica, né? O cara não pode dizer que tá sofrendo. Mas as mulheres, em geral, são muito machistas. E isso é uma coisa que a gente consegue ver nos romances de banca. Sim. A evolução das mulheres. Porque o comportamento muda muito. E é engraçado porque a gente tem muitos romances de época sendo escritos atualmente. Sim. Então, a autora... Vamos comparar. Um livro da Barbara Cartland não vai ter a mocinha do mesmo jeito que é da Tessa Dare. Com certeza não. Entendeu? Então, ela tá escrevendo um romance na mesma época e a mocinha dela é completamente diferente. Sim. Porque ela tá totalmente impregnada dos valores atuais quando ela escreve esse livro. Entendeu? Um exemplo aqui, na hora que a gente falou de Barbara Cartland, eu fui atrás da biografia dela. E eu achei aqui bem impressionante. O pai, os irmãos morreram na guerra. Morreram no campo de batalha. Primeira Guerra? E a mãe dela montou uma loja para vender roupa e sustentar a família com esse dinheiro. Aí ela casou, ela ficou noiva. Quando estava perto do casamento, ela descobriu fatos sobre a vida pessoal. Ela disse que descobriu fatos sobre a vida da pessoa com quem ela ia se casar. Ela falou, eu acho melhor não. Isso já foi um escândalo. Já era pra ver uma fofoca aí. O que ela descobriu desse cara? E aí ela casou. Cara, ela casou em 1927. Quando foi em 1932, ela divorciou. Nossa! O escândalo acompanha a Barbie. E ela teve uma filha. Com esse cara? Com esse cara. Essa filha se casou com um cara que é pai da princesa Diana. Você tá de sacanagem. Real. E a Diana era fã da Barbara Cartland. Gente, eu não tô sabendo de nada. Pois é. E o divórcio dela foi um escândalo. Principalmente porque ela casou com o primo do ex-marido. Gente, a vida da Barbara Cartland... Peraí, não entendi. Ela se divorciou. Sim. Quando ela casou de novo, foi com o primo do ex-marido. Nossa! Eu queria uma festa de Natal dessa família. Imagina. Esse cara era oficial. Ela só se casou com o oficial. Ela foi noiva do oficial que desistiu, aí casou com o oficial, separou e casou com outro oficial que morreu. Porque ninguém... Nossa senhora, hein? Pois é. É Maria Farda ela, né? Já não podia ver uma farda. Não podia ver uma farda ou um título, né? Porque ela, depois as amizades dela era tudo conde.
Ela só teve essa filha. Teve uma filha, depois com esse outro cara, com o primo do ex-marido, ela teve outros 2 filhos. E já escrevia nessa época? Já escrevia. A mulher é uma azul. Já sabe quem lia os livros dela? A rainha. A rainha deu a ordem do Império Britânico a ela pelos feitos. Betinha? Betinha, olha, Bárbara, mas ela, aí você vê como são as coisas. É aquilo que a gente tá falando. Ela tinha um melhor amigo, que eu sei lá, essa amizade aí, eu não sei. Porque tá assim, olha só. Ela manteve uma longa amizade com Louis Mountbatten, primeiro conde Mountbatten de Burma, que é o tio do príncipe. Sim. Esse cara morreu em 79. A descrição dela pra morte foi a maior tristeza da sua vida. Gente, cadê ela já tinha morrido o marido, tinha morrido o pai, 2 irmãos, mas quando morre um amigo é a maior tristeza da vida. Essa amizade aí, eu daria uma investigada. Mas a família esconde nessas coisas. Entendeu? E ela já era viúva quando um cara morreu? Cara, o cara morreu em 79, já. O marido morreu em 63. Ainda tem anos e anos e anos aí. E aí, disse que esse cara acompanhou ela em vários trabalhos de instituições de caridade, que ela tinha, ela fazia muita caridade, e ajudou ela a escrever um livro, Love at the Helm, que tem um caráter naval e histórico. Ela precisava de informações históricas, quem passou foi o melhor amigo com aspas. Vamos manter as aspas. Vamos manter a amizade essa amizade aí. Quem é o sobrinho neto desse homem? O príncipe Charles, porque ela está cercada de realeza. Nossa! Mas o que acontece? Essa moça, ela é uma personagem complexa. Por quê? Ela era muito querida pela imprensa, porque ela dava excelentes entrevistas. Até morrer. Ela já morreu com 90 anos, se eu não me engano. Eu sei que personagens de filmes, né, eram baseados nela. E você olha a foto dela, piruésima. Ela parece a Joan Rivers. Ela é verdade. Rosa, um cabelo apareceu com cachorrinho. Exatamente. Lembra de um filme que ela é o Diabo, que era com a Meryl Streep? E a Meryl Streep era visivelmente baseada na ideia do que as pessoas concebiam que era a vida da Bárbara Catlin, né? Ela escrevendo os romances eróticos. Claro que com outra... Porque a Bárbara não escrevia romance erótico, né? Era super florzinha, tudo que ela escrevia. Mas aí o que eu acho engraçado, nessas entrevistas, nessa conversa com a imprensa, ela questionava e ela criticava muito o divórcio da princesa Diana. Uma mulher que se divorciou em 1936... tava, sabe? Ela achava errado. A situação ficou tão crítica que elas pararam de se falar. E voltaram a se falar, tipo, um mês antes da Diana morrer. Nossa, só pra se despedir dela. A biografia da Bárbara é bem interessante. Acho que dava um livro a história dela. Com certeza dava. Mas assim, uma saga, né? 6 livros. Cara, que começava lá atrás com o pai, sendo morto na guerra e tal. Mas assim, o que eu penso é, se você for pegar a mocinha desse livro e comparar com uma mocinha da Julia Quinn, que seja... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E, em tese, essas 2 mocinhas vivem na mesma época. Ou seja, na verdade, é o escritor que determina o comportamento dos seus personagens. Exatamente. Nesse ponto, eu sou professora de história, né? Não sei se o pessoal sabe, faço unha também pra fora, manicure. Eu não gosto da ideia, mas vocês vão entender. Quando falam que a Jane Austen era a mulher à frente do seu tempo. Eu acho que ninguém é à frente do seu tempo. Se você evoluiu, né, foi porque o seu tempo permitiu que você adquirisse isso, né? É uma opinião meio, né? Não tem razão de ser, mas eu tô falando isso por quê? Quando a Jane Austen escrevia os livros dela, que não são nem de época, é importante falar, né, nem históricos, na verdade são clássicos, ela escrevia de uma realidade que era dela e ela conhecia. As mocinhas dela, elas eram empoderadas, usando a palavra de hoje, né? Ela dava poder às mocinhas dela nos seus livros. Então, ela talvez fosse a pessoa que mais se encaixa com essa ideia de à frente do seu tempo. Porque as personagens dela têm comportamentos... Ela escreveu naquela época, foi a época que ela viveu e as personagens dela já eram diferentes. Sim, e quando você vê uma Elizabeth Bennet, né, uma Jane, todas elas têm comportamentos que você talvez não espera de mocinhas daquele período. Então ela se encaixa. Sim. Agora, quando você pega um romance de época que se passa, sei lá, em 1830, da Bárbara Catlin, e um que se da Julia Quinn,
é visível. Aquelas meninas nem seriam amigas. A uma era a outra e fala assim, cara, como que você é submissa desse jeito? Exatamente. Como é que você deixa fazer isso? Mas elas meio que se desafiam ali, né? Sim. Eu conheci essa coisa, essa diferença. Eu já peguei uma boa fase, né, com romance clássico histórico especial, porque já tinha uma coisa delas se impor, delas serem aventureiras, delas desafiarem as convenções, né, de ter uma conquista ali. Claro que no livro tem sempre aquele momento tenso, né, de que alguém tem que desnudar o coração para poder ficar junto. A ideia do final feliz, eu curto, né? Muita gente fala assim, não quero ler esse livro. São sempre os mesmos finais felizes. Gente, mas triste já basta a nossa vida, né, cara? Eu sei que eu tô buscando quando eu tenho. Feliz. Se não tem, eu não quero ler. Eu nem leio se não tiver final feliz. Eu li um, né, que eu não vou falar qual é aqui, que ainda não vai sair, é um romance de época, mas ele é curtinho. Na verdade, ele é a introdução de um livro que vai ter final feliz. Eu falei, só por isso que eu li e eu entendi. Porque senão... Mas autora nacional? Autora nacional. Maldita. Então vai deixar... Eu falei, por isso eu falei, cara, e detalhe que o negócio tava caminhando por um lado, que eu tô assim, isso aqui vai ter final feliz, não? Que é isso? Aí eu perguntei, não, calma, ele vai ter um grande amor no próximo livro, espera, tá muito ansiosa. Eu falei... Não, e eu fico tão preocupada com isso que eu vejo quanto falta, né? Eu falei, gente, faltam 20 páginas e as coisas não estão bem ainda. O que tá acontecendo? Eu não gosto também, não. Se ele vai ser feliz só no final... Também eu também não gosto. Tem que ser antes. Pode ter uma tretinha ali que eu não me incomodo, mas... Você tem que ver, né? Eu quero ver Você tem que ver o casal sendo feliz. É, eu não quero ver o cara roer o osso todinho. Na hora que ele vai comer o filé, eu falo, então, gente, obrigada, acabou. Como assim? Então, uma coisa que eu gosto, tem até os livros de época da Chiara, né? Chiara Sildarotti, que escreve de época no Passando no Brasil. O primeiro livro é um embate que é maravilhoso de ver dos personagens, sabe? Ela com ele, ela tem que manter a fazenda, o cara tá lá, e é exatamente isso, parece que eles estão roendo o osso o livro todo. Aí tem um momento que eles ficam juntos, tal, tem um final, só que nos outros livros da série, eles aparecem. E aí você vê o que aconteceu com eles. Tem os filhos aparecendo. Eu também gosto de série. Adoro. Tem um livro que ela tá escrevendo que o moleque, que é ele não é o mais novo, mas ele é um dos mais novos. Que ele é sequestrado, só que o moleque é um capeta. E eu adoro isso, porque você vê... O sequestrador quer devolver. Porque eu assim, não, toma esse dinheiro aqui e leva essa criança, né? Porque, e assim, você tem que deixar aquilo tão encantador aos nossos olhos que você quer acompanhar. O que aconteceu com ele, né? Que era uma dificuldade que a gente tinha com o romance de banca. Sim, o negócio fechou e acabou. Porque, e outra, eu não me lembro de ter série em romance de banca. De Júlia, Sabrina e Bianca tinha algumas, às vezes mas só você lia e você pensava assim, poxa, esse cara aqui merecia ter o livro dele. E às vezes tem, e a gente não sabe. Exatamente, isso era o pior. Era a falta de... Na verdade, eu acho que isso... O problema maior, eu acho que não é nem a falta de cuidado de editora, nem nada. É a falta de informação. A gente não tinha internet, a gente não tinha como caçar essas autoras. E eu penso assim, cara, deve ter... Vamos pensar aqui, teoria conspiratória. Deve ter um monte de autora famosa, um monte de homem que escreveu romance de banca. Tem. Porque aqueles nomes ali, minha amiga, aqueles nomes não eram de verdade. Sabe? Mas Violet Spencer, os nomes muito sacados do nada. Tinha um livro, a novela do Carlos Lombardi, que tinha lá os descamisados, era com Humberto Martins. E o Humberto Martins era escritor de romance de banca. E ele, porque ele, pra sobreviver, ele tava sempre se mudando de um lugar pra outro e tal. Gente, não lembro o nome da novela. Não é Kubanacan, eu tenho certeza que o Kubanacan tá bem fresca na minha cabeça. E aí a personagem da Viviane Pasmanter tinha tido um rolo com ele Gente, eu não lembro dessa novela. Sim, e aí ela era mecânica e ela era apaixonada por romance de banca que ele escrevia. E aí ele tá assim, ele descobre que ela é fã dele. E ele tá assim, caraca, ela é minha fã, ela lê os meus livros. E aí quando ela começava a ler, começava a imaginar a história. Aí aparecia um cara, tipo de cavalo, e era ele. E ela era a mocinha dos livros. Cara, isso deve ter acontecido demais, porque você não tem o rosto da pessoa ali. O que eu acho é que assim, pela produção em massa. Sim. Sabe? Você precisa Era de muito livro sendo publicado e não dá, não é humanamente possível escrever aquela quantidade de obras, assim, porque era muita coisa. Não dá vazão, né? Na verdade, era muita gente escrevendo. Não dá. Eu sei que era uma coisa que eu buscava, né? Depois de uma fase, você tem que, como eu falei, tem que trabalhar, né? As contas não estão chegando, tem que pagar. E eu meio que diminuí a quantidade de leitura, né? Terminei ensino médio, fui trabalhar, tal. E aí, na faculdade, que eu vi esses livros renascendo, né? Ressurgindo pra mim.
E aí voltei a frequentar sebo, aí a gente já tinha internet, já facilidade para poder organizar isso. E, na verdade, eu acho que o grande bastião desse momento é o Orkut. Porque o Orkut aparece no começo da internet. Sim. No começo da popularização da internet. E sinceramente, é a hora que a gente se reconectou com um monte de amigo que a gente já não lembrava, gente que tinha sumido da sua vida e reapareceu por causa do Orkut. Descobrimos pessoas novas também, né? E os livros foi isso, todo aquele período que você passou lendo o livro, sem saber se era sério, se não era, sem saber se aquele autor tinha outras coisas, você resolve. Teve a oportunidade de descobrir. Exatamente. Eu O Orkut lembro... foi realmente o responsável por trazer isso aí. Eu lembro que no Orkut, as meninas do Adoro Romances decidiram fazer encontros pelo Brasil. E aí o primeiro encontro foi no Botafogo Praia Shopping, né? Eu saí de onde eu moro, mas que assim, não sei se vocês conhecem, né? O Leblon, eu moro em Nova Iguaçu. Saí e fui pra lá. E minha mãe, você é maluca? Eu tava bem perto, bem no início da faculdade. Cheguei lá, tinha acho que, nós éramos quantas, eu acho? 32 meninas. Uma quantidade assim. E a Arlequim foi no evento. Levou um monte de livro pra gente sortear, a gente combinou de levar livros de sebo pra sortear. E aí, assim, pessoas que a gente conhecia na internet, a gente conheceu por causa dos livros. E eu lembro que tinha... Aí eu descobri dessas séries, que tinha uma série assim, As Amigas e a Saia Mágica, que os livros eram escritos por autores diferentes. Aí tinha livros de determinada autora que eram, assim, 10 livrinhos, né? E eram o irmão, o primo, né? Tinha alguém mais... Assim, aí ela começa a diversificar, porque o negócio tem que ficar diferente, né? Sim. Um cara é rico, o outro cara é bombeiro, o outro cara, sabe, é vizinho, né? As histórias começam a ficar e você quer acompanhar, você começa a identificar os estilos das autoras. Mas isso por quê? Porque a Orkut organizou a nossa vida. Eu devo ter guardado em algum lugar lá em casa um documento que eu lembro que eu copiei na época do Orkut e imprimi pra mim. Porque eu falei, eu quero ler essa série de novo, só que agora eu quero ler na ordem. Eu quero identificar né, o que ela apresentou no primeiro livro, personagens que vão. Um que eu identifiquei muito com isso foi a Miranda Lee, que é uma autora de romance contemporâneo, né, que tem histórias assim super românticas, outras meio controversas, que eram os amigos, 4 amigos que se reuniam para jogar cartas, né? E eram 3 caras e uma mulher. Eram 4 amigos, mas foram só 3 livros. O primeiro era desse cara que ele tinha 40 anos, a mulher dele tinha 28, e ele descobre que a mulher casou com ele por interesse, né? E ele fala, eu vou fazer ela penar agora, ela vai sofrer na minha mão, porque ela não gosta de mim, ela quer meu dinheiro e tal. E aí você descobre que ela realmente pensou nele em casar com ele porque ele tinha grana, e depois ela conhece ele, se apaixona e ela não queria mais casar. Só que aí ele fica atrás dela. E ela se sente mal por ter se aproximado dele por causa disso. E aí ele manda investigar ela. E ela descobre que ela tem uma história super triste. O pai era alcoólatra e a mãe morreu de câncer. E ela tinha raiva do pai porque o pai não levava a mãe ao ginecologista. Ela sempre perguntava, por que você não leva ela? Eu não vou contar muito, que dá pra você achar essas histórias. É uma história bonita. E tem um amigo do carteado que ficou botando fogo nele. Isso mesmo, ela não presta. Bota ela pra fora, separa dela. E ele é o cara que faz a investigação e ele descobre tudo isso dela. Então ele se sente mega culpado. E tem a história dele com a outra mulher do carteado. Que eu sei que tem uma parada lá e ele fala assim, jogando carta, ele fala, todo mundo tem que fazer um pedido. E aí quem ganhar vai ter que cumprir o pedido. E aí o pedido dele era, você tem que passar 1 semana comigo. Tipo, ela vai ter que dormir com ele 1 semana. A dela, ele não lê o pedido. Quem lê o outro cara e no pedido tá assim, você tem que se casar comigo. Só que a gente não sabe, eles não sabem disso, né? Só quem sabe é o amigo que é shake. Né? O amigo que sobrou. Já tem o casamento, já tem o shake e tem a vingança. E aí ele tá lá com ela porque o estilo de mulher que ele aparece é sempre assim, loira, peituda e burra. Era o estilo de mulher que ele gostava. Ela era completamente diferente. Ela era morena, né? Sem peito inteligente. Sem peito mega inteligente. Era dona de uma agência de modelos, ela mesma tinha sido modelo. E ela casou com um cara muito velho, muito mais velho. Né? Esse cara tinha morrido, ela era viúva desse cara, ela herdou o que o cara tinha. Né? E ele fica com mágoa, ele fala, não, ela é interesseira também. Ela casou com esse cara porque ela queria o dinheiro dele. Né? Tinha uma parada dessa, depois você descobre que não, ela nunca nem teve nada com esse cara. Ele falou, eu não tenho pra quem deixar, você é uma filha pra mim, só que se eu deixar pra você... Chocolate com pimenta, isso aí. Chocolate com... É verdade!
E aí ele sei que casa, deixa pra ela, ele morre e tal. E os dois ficam juntos. Tem um drama no meio dessa história, porque ele adora homens traumatizados. Eu fui traído e tô traumatizado. Esse é o drama dele. O dela não. O dela foi que ela se apaixonou por um cara, ficou grávida desse cara, o cara já era casado e queria que ela tirasse. Ela falou, não, eu vou ter meus filhos. E ela tem uma complicação no parto. Os nenéns morrem, ela tem gêmeos, os nenéns morrem e ela fica incapacitada de ter filho. Então o livro é... incapacitada não, né? A gente pensa que ela fica, mas ela tem um problema, ela pode engravidar. Tanto é que ela esconde um pouco isso dele, que ela fala, não vou contar pra ele que eu posso, senão ele vai começar a ter ideias, né? E o livro acaba bem, bonitinho. E tem o do Sheik, que se apaixona por uma modelo, né? Da agência dela, né? Nisso, no terceiro livro, ela já tá grávida de novo, né? Ela faz um tratamento lá com ele. E aí ele acha que essa modelo é super arrogante. E ela também tem uma história super sofrida, que não vou contar também, senão acho que vai ficar sem graça, né, pessoal? Mas ele se apaixona por ela, é uma história bonita. Foi a primeira vez que eu peguei uma série, né, da Miranda Lee, o nome da autora, gente, quem quiser procurar aí, né? Foi por causa do Orkut. O Orkut organizando a nossa vida pra gente poder ler. Então, assim, apesar de não ser da minha época, como bem falou a Denise, eu sou muito nova pra ter acompanhado o Orkut, eu sou precoce. Pra mim, organizou a nossa vida de leitora de romance de banca. Se não fosse o Orkut, isso não teria acontecido, cara. Não, e se não fosse romance de banca, o que a gente lê hoje provavelmente não existiria. Não faria sentido. E você forma um público leitor com esse tipo de romance aí. Sim. A galera começa a ler, né? Quantas pessoas eu conheço que passaram a ter gosto pela leitura por causa disso, né? Sim. Cara, eu comecei a ler, era um livro atrás do outro, era um toda hora, né? Até meus sobrinhos, que seu filho também, né? Quando ele vê um universo em que tá todo mundo lendo, fala, eu preciso ver se deve ser bom. Algum interesse tem. Alguma coisa tem de bom aí. E assim, hoje em dia, o fato de não existir mais não chega a ser um problema. Sim. Porque essas autoras migraram para a publicação tradicional e para e-book. Então, expandiu de uma forma que não faz mais diferença não existir hoje em dia. Porque o público já foi criado, o hábito de ler esse tipo de livro já existiu e hoje em dia você vai ler... Existem pessoas que nunca pegaram um livro de banca na mão. Sim. E quando você mencionava, eu falava assim, como assim livro de banca? O que é isso? Que banca? Verdade. Banca é de quê? Eu lembro que a ideia, muita gente não entendia. Nossa, por que vocês gostam de ler isso? Sim. Né? Deve ter um monte de coisa aí, né? Leitura. Eu lembro que tinha um primo que falava que era leitura suja. Sim. É como se quem lê aquilo... Aí eu fiquei, óbvio, né? Eu falei, tá, que tipo de comportamento da minha parte você acha que é sujo? Ele não tinha o que falar. Ele falava, o que você viu, né, de pessoas que leem esses livros que tem um comportamento sujo? O que é um comportamento sujo? Era puro preconceito. Tem um episódio de Friends que aborda isso. Que a Rachel tá lendo um livro deles. E o Joey pega o livro. E ele começa a ler. Fala, então você gosta desse tipo de coisa, não sei o quê. E ela fica com vergonha a princípio. Sim. Né? Que ele falou que teve a filha do vigário. Eles citam os personagens assim. E aí... Só que ele não sabe o que é vigário, né? No começo de conversa. E aí ele fica até uma hora que ela, no fim, ela fala, tá aí daí. Aí ele lê o livro. E aí, você vai fazer o quê? Não, calma. É isso aí. Aí ele fala assim, quer dizer que você... Eu meio que insinuando pra ela, então você lê esse tipo de coisa e tal. Aí ela responde, leio sim, daí. Vai fazer o quê? Tem razão, vamos botar em prática o que tá no livro. Vem cá, não sei o que, não sei o que. Não, calma, eu tô brincando, né? Vem assim e tal. Mas o natural é de ter esse tipo de pensamento. Se você tá lendo esse tipo de coisa, porque, cara, mas... É a definição de preconceito. De não ter ideia do que o livro trata, de não ter ideia do conteúdo, do teor, do tom da história. E você o fato já de ser um romance afasta. já diminui. É um romance, então só pode ser bobagem. É um romance, então só pode ser mal escrito. Sabe? Eu tinha um amigo que, infelizmente, já faleceu quando era moleque, 14 anos, 16. Ele ia lá pra casa conversar e tal, e aí ele pegou um dia um livro desse e ficou lendo. Aí ele viu que tava na metade, eu lembro que eu saí, fui fazer trabalho, aí fui tomar café, eu levei café pra ele. A minha mãe, não vai embora, não, ele tá lendo. Aí ele começou a ir lá pra casa pra ler. Aí eu falava, não, pode levar pra sua casa. Ele, não, minha casa não vou levar. Meus irmãos vão ver isso, vão acabar com a minha raça. Porque, imagina, ele lendo um livro que é uma bobagem, às vezes é uma historinha legal, romântica. Né? A gente, até hoje, comédia romântica, cara, o que tem nessas comédias românticas que a gente já não tenha lido nos livros? Sim, né? Sophie Kinsella, né, que tem hoje, publica livros, os filmes estão aí, mas muito, Meg Ryan, né, os filmes que a gente assistia, a gente já tinha lido algo daquilo no romance de banca. Histórias parecidas. Sim, mas o cinema a própria Meg Ryan já
fim. Eu não sei em que momento a carreira dela tá agora, que ela tá fazendo, mas uma das últimas coisas que ela fez foi um romance de época com Viagem no Tempo. Com o Hugh Jackman, né? Inclusive. Exatamente. Que ficou lindo, diga-se de O filme passagem. é muito legal. Né? E ele tá legal. maravilhoso, né? No auge Sim. da beleza. Não que ele não seja Aliás, é um bonito, filme que a gente pode falar quando for falar de filmes e livros. livros. Kate Leopold, né? Ele tá maravilhoso. Leopold é bem a cara dos mocinhos de época que a gente gosta, que a gente curte. Né? Falamos pra caramba, né, gente? Sim. Falamos pra caramba. Né? Senão o pessoal vai querer matar a gente aqui que a gente fala. Né? Tem assunto aberto. Mas romance de banca dá. Ainda dá pra fazer a parte 2, a gente pode fazer depois. A autora Romance de banca, o retorno. a volta. O inimigo agora é outro. O confronto final. O Exterminador do Futuro tá voltando de novo, né? Com a primeira Sarah Connor. Por que a gente não vai falar de novo? Então, gente, vamos terminando por aqui, né? Falando pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Lembrando sempre que, por favor, curtam lá a nossa fanpage, né? Compartilhem pra galera. A gente vai colocar hospedado também no YouTube. Então, a galera que não tenha, né, acesso aos outros canais que a gente também vai disponibilizar, pode ouvir o nosso podcast pelo YouTube. E já convidando vocês pro próximo, lembrando aqui, quem tiver alguma sugestão de pauta, né, quiser saber mais sobre um tema e precisar de dinheiro da Denise, é só mandar um e-mail para auristellastreet@gmail.com. Então, meninas, tchau e até a próxima. Valeu, Até a próxima. tchau.